Bom, pessoal, e como surgiu, né? Como foram surgindo esses pensamentos, né, essas teorias que hoje nós utilizamos nos processos administrativos, né, na função de administrar. A administração em si, pessoal, começou a se estruturar lá quando surgiram os grandes impérios, né? E a administração teve contribuição de várias pessoas, né? Então, teve contribuição de filósofos, de empresários, de economistas, empreendedores, entre outros. Então, várias pessoas começaram a construir pensamentos, né, sobre o ato de administrar e acabaram criando, né, suas teorias, alguns conceitos, algumas bases que foram ao longo dos anos sendo utilizadas para o que nós temos hoje como fundamento da administração. Então, como isso foi surgindo? Então, ao longo de todo esse tempo, isso foi surgindo. E lá na Revolução Industrial, houve um avanço maior, tá? Por quê? Quando tivemos, né, esse grande boom da industrialização, as indústrias começaram a produzir mais, os funcionários começaram a trabalhar exaustivamente, né? Então, como a gente falou, nessa época havia muitas horas de trabalho, muito esforço por parte dos trabalhadores. As empresas lucravam muito, mas existiam muitos problemas de erros, de desvios, problemas de funcionários que faltavam, a empresa não conseguia suprir a capacidade de produção muitas vezes, e isso foi gerando muitos problemas, né? Surgindo problemas, problemas e mais problemas, e aí as pessoas envolvidas nisso tudo começaram a pensar, não, nós temos que ver uma forma de organizar isso, né? De transformar isso que está acontecendo, né? De uma forma boa, transformar isso em algo bom, né? Porque não estava funcionando. Então, essas pessoas, né, que estavam inseridas ali, pessoas de fora, esses pensadores, começaram a observar e pensar realmente o que nós podemos realizar para tentar modificar isso, tentar melhorar isso. E essa preocupação constante com a eficiência da produção, com a racionalidade dos métodos de trabalho, deu impulso, né, ao surgimento dos precursores da administração. Quem são essas pessoas, gente? São aquelas pessoas que estavam se interessando pelo desenvolvimento e pelas aplicações das práticas de gestão mais eficazes nas empresas, tá? Aplicando essas práticas de gestão, poderia se gerenciar de forma mais eficaz todo o processo e também garantir maiores lucros para a empresa. Claro que, mesmo naquela época, e como é até hoje, as empresas objetivam, né, vender produtos, produzir produtos de qualidade para obter lucros. Isso só será alcançado se houver uma gestão eficiente, né? Se eu tiver pessoas liderando ali, né, como a gente falou, lá desde as bases conceituais, eu preciso de líderes eficientes, de pessoas que vão fazer realmente o processo funcionar como ele deveria funcionar. E aí, no início lá do século XX, a moderna administração das empresas acabou sendo consolidada por meio do trabalho de três pessoas, né? Do Fayol, do Taylor e do Ford. Então, essas três pessoas tiveram grande influência ao que a gente tem até hoje como a nossa administração moderna, né? Porque foram pessoas que estavam inseridas neste mundo lá, neste âmbito de empresa e tudo mais lá na Revolução Industrial, começaram a observar todos esses problemas que a gente já destacou e viram que isso precisava ser mudado, precisava ser melhorado de alguma forma. A partir daí,
né, cada um deles foi criando suas teorias, criando suas bases conceituais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? O primeiro, gente, é o Taylor, tá? Norte-americano, né? O nome dele é Frederick Winslow Taylor. Ele foi operário, foi capataz e foi engenheiro, né? De algumas empresas lá da época. E lá em 1911 ele lançou o livro Princípios da Administração Científica, tá? Então, ele criou as suas teorias e por meio de sua experiência, de sua vivência ali naquele meio, né, da Revolução Industrial, ele acabou lançando esse livro que foi bastante importante e que até hoje, né, muitas empresas se baseiam aí nesses pensamentos, nessa forma de estrutura que ele propôs, tá? Então, o Taylor, pessoal, ele defendia uma estruturação global da empresa e uma aplicação de uma supervisão funcional, tá? Então, ele queria que a empresa fosse estruturada de uma forma que cada um dos setores tivesse uma supervisão determinada, né, para cada área, tá? Então, planejamento de tarefas, padronização de procedimentos, ferramentas e instrumentos, estudo dos tempos e movimentos, dos sistemas de premiação, né, por eficiência. Então, ele propôs que, como naquela época existia muito problema, principalmente com padronização de produto, né, como eu falei, existia muitos produtos que saíam com defeitos, né, da empresa. Por quê? Não existia uma padronização. E aí ele propôs que a empresa tivesse essa estruturação, né, com essa supervisão funcional, e aí cada um desses setores, né, relacionados a essa parte estrutural, tivesse o direcionamento, né, tivesse a hierarquia e o poder de realmente supervisionar aquela etapa. Para quê, pessoal? Para padronizar os procedimentos, né? Para tentar estudar também os movimentos e os tempos que os funcionários demoravam para fazer cada tarefa. Né? E isso aí era algo que influenciava bastante no processo. Então, tem um funcionário que faria determinada tarefa muito mais rápido, outro muito mais lentamente, mas o que fazia rápido, talvez fazia de qualquer jeito, não conseguia atingir o objetivo, e o que fazia mais lentamente fazia melhor. Então, né, deveria estudar isso. E também ele propôs o sistema de premiação por eficiência, né, para incentivar os funcionários. Então, se você produzir, se você conseguir atingir determinadas metas, você vai ter um tipo de premiação. E isso incentivava os funcionários a procurarem fazer as coisas da forma mais correta possível, né? Sempre visando melhorar a qualidade dos produtos, né? Tentar melhorar todos aqueles problemas que haviam acontecido. E aí, gente, outra pessoa que foi bem importante foi o Henry Fayol, tá? Então, ele, lá em 1916, ele publicou o livro Administração Industrial e Geral, que deu origem à Escola de Administração Clássica, tá? Essa teoria, né, do Henry Fayol propõe a divisão da empresa em 6 funções básicas, tá? Função técnica, função comercial, função financeira, contábil, administrativa e de segurança. Hoje, né, muitas empresas seguem aí essa estrutura da administração clássica que foi proposta pelo Fayol, tá? Então, as empresas muitas vezes dividem aí os seus setores de acordo com esse pensamento do Fayol, tá? E aí, a função administrativa foi subdividida em outras etapas, né, como de prever, organizar, comandar, coordenar e
controlar. Por quê, pessoal? Isso vai gerar sempre benefícios para a empresa. Quanto mais eu tiver uma estrutura bem organizada, a empresa vai funcionar de forma melhor. E a estrutura hoje da administração pública brasileira, tá, tem fortes influências da escola de administração clássica. Não só a administração pública, mas muitas empresas procuram aí utilizar esse tipo de organização, essa forma de organização, porque realmente ela traz muitos benefícios. Então, lá em 1916, ele lançou esse livro, e até hoje as contribuições do Fayol são muito importantes, tá? Então, foi a partir desses modelos, né, que nós temos hoje a administração como ela está estruturada, tá? E o Ford também foi uma pessoa muito importante aí na evolução do pensamento administrativo, tá? O Ford, pessoal, ele definiu o processo produtivo como um conjunto de operações planejadas, ordenadas e contínuas. Então, ele tinha lá sua indústria de carros, sua fábrica de carros. Sim, a Ford é a mesma indústria que nós conhecemos até hoje, né? Concessionária de carros. Foi criada por Henry Ford, então ele estabeleceu dentro da sua indústria esse conjunto de operações planejadas, ordenadas e contínuas. Então, né, ele tinha uma linha de produção industrial muito bem organizada, tá? Ele também, gente, instituiu um salário mínimo para os funcionários e a jornada diária de 8 horas. Por quê? Na época da Revolução Industrial, no início, né, as pessoas, os trabalhadores, trabalhavam muito em horas, né? As jornadas de trabalho duravam muitas vezes até 16 horas e eles ganhavam muito pouco, né? Então era um trabalho muito complicado, né? Os trabalhadores trabalhavam muito, ganhavam pouco. Quem ganhava com tudo isso, quem lucrava eram as indústrias, né? Então o Ford resolveu então instituir esse salário mínimo e uma jornada diária de trabalho de apenas 8 horas, né? Porque ele acreditava que, assim, os funcionários teriam um desempenho melhor no trabalho, né? E está certo, está certíssimo. Até hoje nós temos, baseada aí nessa teoria, né, do Taylor, hoje as jornadas de trabalho são de 8 horas. E o Taylor também defendia, o Ford defendia que com essa padronização do produto, né, porque ele estabeleceu essa linha de montagem, tinha um ritmo, né, tinha a hora certa de fazer determinada parte do processo, e isso foi ótimo, tá? Ele conseguiu um produto mais padronizado, ele conseguiu fabricar, naquela época, um carro popular, reduzindo o custo do carro a 1%, a 1/10 do valor inicial, né? Então, lá na década de 20, no final da década de 20, o Ford já tinha 90 empresas, e essas 90 empresas dele já empregavam 140 mil pessoas e produziam 2 milhões de carros por ano. Hoje, gente, até hoje, essa empresa é uma empresa muito bem estruturada, é uma empresa que nós vemos aí que nunca saiu do mercado, né? Nunca deixou de ser competitiva por conta aí, né, de todas essas aplicações que o Ford propôs. Então, basicamente, hoje as indústrias, tá? Quando eu digo indústrias, né, principalmente de produtos, né, de bens, utilizam esse tipo de aplicação que o Ford realizou, né, de uma linha de montagem, de um processo contínuo, né, bem organizado, porque isso, obviamente, só traz benefícios para a empresa, né? Eu produzo um produto de qualidade e eu consigo, né, com base em tudo isso que a gente viu, né, com toda essa evolução administrativa, hoje ter um formato de organização industrial muito melhor.